quem a gente está seguindo, né? E eu quero trazer uma coisa incrível. Mas antes eu queria fazer uma observação. Quem vem aqui, eu vou fazer uma pergunta, né? Quem vem aqui pela primeira vez? Ninguém, né? Tá. Já vieram mais de 5 vezes? Ixi, a maioria. A Roberta não quer levantar a mão. Mais de 5 vezes. Eu estava dando uma olhada nas redes sociais e aí eu vi alguns posts aqui de poucas pessoas que eu vi, e muitas delas têm uma memória muito boa daqui, é ou não é? Né? Alguns até escrevem que aqui é o paraíso já na Terra. A gente até se sente assim. Por que a gente tem isso? Porque a gente tem uma lembrança e uma memória muito boa. Né? É muito bom estar aqui. Tem pessoas que eu não vejo já há muito tempo. E quando a gente vem aqui, a gente consegue viver momentos incríveis. E é assim na nossa vida. Por quê? Porque Deus criou a gente de uma forma assim, perfeita. E era para a gente viver, né, num lugar perfeito. Ele construiu esse lugar perfeito. Mas pela desobediência, realmente a gente saiu de lá, né? O Adão e Eva saíram daquele lugar perfeito. Um lugar que não ia ter morte, né? Que era um jardim dentro do Éden. E muitas vezes a gente se sente assim, né? Num lugar gostoso. Por quê? Porque a gente cria memórias muito boas. Por que eu estou falando disso? Porque Deus criou a gente de uma forma incrível. Eu não sei se vocês sabem, acho que a Camila que está aqui, ali, eu estou vendo. Eu encontrei a Pavão. O Pavão está ali, ó. Legal, eu estou no ramo certo, viu, pessoal? Eu estou trabalhando no lugar certo. Porque já os cachorros aqui virou pet friendly, né? Já tem uns 3, 4 cachorros aqui. Fala que eles vão dominar o mundo. Por que eu falei delas? Principalmente as duas, né? Eu não sei se tem mais alguém que estuda bastante a parte neurológica, né, Pavão? Me ajuda aí, tá? Eu vou falar um pouco da construção, da criação do ser humano, e aí vou falar de uma forma bem superficial, né? A Pavão estuda demais, a Camila também. Eu não sei se tem mais alguém aqui que estuda essa parte, mas o cérebro humano, ele tem aproximadamente, né, em média, 86, tem gente que fala até 100 bilhões de neurônios. É bastante. Você já imaginou que o teu e o meu cérebro tem aproximadamente quase 100 bilhões de neurônios? Para você ter uma ideia, dizem que a Via Láctea, que é o que está fora desse planeta, é mais ou menos aproximadamente a quantidade de planetas que deva ter dentro do nosso cérebro. Eu não desconfio, porque se Deus de fato criou, né, que falou que Deus não existe, porque ele fala que ele é. Algo existe só aquilo que a gente cria, e ele é o criador. É muito difícil a gente entender isso. Recentemente eu estava com a Camila, eu estava meio estudando bastante sobre o universo, a Via Láctea, eu fui até o planetário, fazia tempo, e assim, é incrível, né? A quantidade de planetas que existe, até onde o ser humano consegue ver, e o nosso cérebro é semelhante a isso, é ou não é, cara? Tem isso, mais ou menos isso? É, Pavão? 100, mais ou menos 86 bilhões de neurônios, e esses neurônios, eles têm o quê? As sinapses, né? As conexões neurais, é isso? Tô bem? Então, maravilha. Então, o nosso cérebro aqui dentro, ele tem aproximadamente, falam que a gente, olha que loucura, desde que eu cheguei aqui, vim dirigindo, tal, tudo que eu fui aprendendo, eu vim aqui, tudo que eu estudei, está falando que eu tenho aproximadamente 1000 sinapses, 1000 conexões neurais por segundo. Vocês têm ideia do que é isso? Ou seja, a gente
chega a criar quase 100 trilhões de conexões neurais. Acho que a psicologia também, né? Estuda isso? Não? Também. É incrível isso. E é por isso que algumas sinapses, algumas conexões neurais criam alguns traumas na gente ou criam algumas lembranças muito gostosas, que é o que a gente tem muito aqui. A gente tem conexões neurais que criam e ficam muito firmadas dentro da gente e faz a gente lembrar de muitas coisas boas, né? O cheirinho daquele bolo que a nossa avó faz, ou o perfume daquela namorada que a gente teve, né? A música que a gente escuta lá, da lembrança que a gente teve, né? O quantos Legião Urbana não foi tocado aqui, que eu acho que ontem fez 40 anos, 50, não sei, alguma coisa assim que eu vi. Então são todas essas sinapses, conexões neurais que criam e ficam dentro do nosso cérebro, que marca a gente. Mas o que é mais legal de tudo isso, que Deus, eu falo que Ele é perfeito, que 95% de tudo que a gente vive, fica tudo no nosso subconsciente. É isso, cara? É óbvio. Eu fico pensando, imagina todas as sinapses, todas as conexões neurais, se a gente tivesse de forma racional. O que ia acontecer, Camila? Acho que a gente ia pifar. O cérebro, porque é muita coisa que ia acontecer, ia trazer na sua memória. Você não ia suportar isso. Então eu queria trazer essa parte neurociência e tal, porque é importante você e eu, juntos nós conhecermos como é essa construção desse cérebro maravilhoso. E eu disse que 95% de tudo que a gente viveu e que está dentro do nosso subconsciente, é por isso que a gente cria alguns hábitos, né? De pôr a mão na boca, como eu também tive. Eu passei a vida inteira roendo a minha mão. Fazem 5 anos que eu não roo a mão. Eu criei uma estratégia para não roer, que eu achava feio. São tudo isso, são conexões neurais que a gente tem e cria e constrói. Através do quê? Tudo que eu e você temos durante a nossa vida vem através dos 5 sentidos. Certo, cara? Certo? 5 sentidos, ok? Quais são os 5 sentidos? Eu chamo de VACOG. Quem quer ir falar o que é os 5 sentidos? Visão. Hã? Visão. V de quê? VACOG. V de quê? Visão. Visão. A de audição. E o COG, C-O-G. O C é do quê? C de quê? Cognitivo. Sinestésico. Sinestésico. De tocar. Tato. C de sinestésico. O de quê? Olfato. O de ovo? Não. O de olfativo. Né? E o G de quê? Gustativo. De gustativo. Tudo que eu e você temos de lembranças, de conexões neurais, essas 100 trilhões ou mais, tem gente que eu tinha estudado, eu tinha achado que era 200 trilhões. Inclusive no meu livro, ou eu tenho que corrigir na segunda edição, mas eu coloquei lá 200 trilhões de neurais no segundo livro. Vem através dos 5 sentidos da vida. Tudo que você viu na sua vida, tudo que você ouviu, tudo que você cheirou, você pôs na boca e tocou na mão. Por isso que cria essas memórias e sinapses. E fica tudo no teu subconsciente. É muito louco isso. E se eu falar que a gente consegue acessar o nosso subconsciente? Existem técnicas que a gente consegue acessar o nosso subconsciente. Né? Eu fiz um curso de PNL, de Programação Neurolinguística, e dentro lá do Programação Neurolinguística tinha uma parte que a gente viu bem superficial de hipnose. Acho que você conhece bem, né, essa técnica, eu acho que o psicólogo usa bastante, né? É uma ferramenta, né? Da psicologia. É uma das ferramentas que
Legal. A legal da psicologia é que ela pode ter uma caixa de ferramenta, né? Que você pode ir colocando várias técnicas para poder ajudar as pessoas, né? E a hipnose, né? O Walter, né, já faz bastante isso. A hipnose te leva a um estado que você consegue acessar o teu subconsciente e trazer as memórias do passado e você de repente conseguir ali resolver talvez um problema teu hoje do presente que ocasionou lá no teu passado, em algum momento, em uma sinapse que criou o quê? Uma conexão neural, criou um trauma às vezes. Tem gente que tem trauma de dirigir, tem gente que teve abuso sexual, pessoal que tem de abuso sexual. Eu tô dando aulas nas casas e o que eu vejo de gente se abrindo, por quê? Porque criou, né? Criou uma sinapse, criou um trauma. E se eu te falar que já aconteceu aqui, inclusive, aqui dentro, no nosso meio, a gente está sujeito. É triste, né? Mas é uma realidade. Então, a gente consegue, com algumas ferramentas, acessar o nosso consciente da hipnose. Mas eu queria falar bastante, focar nos 5 sentidos, porque é os 5 sentidos que faz a gente ter essa conexão neural. É tudo aquilo que a gente vê, a gente escuta, a gente toca, a gente põe na boca, a gente cheira. É inacreditável. É tudo que a gente põe para dentro da gente. E para mim, tá? Tem gente que fala que é mais auditivo, né? Falam que mulher é bastante mais auditivo, o homem é mais visual, né? Tem gente que é mais sinestésico, tem gente que gosta de bastante toque. É legal você até perceber qual é o teu perfil, né? E até perceber o do teu amigo, do teu próximo, porque é uma forma até de manifestar o teu amor, enfim, uma amizade, uma relação de como é o perfil. Mas para mim, unanimemente, tá? Os seus olhos e os meus olhos, eles são uma fonte. É uma fonte da onde você consegue ver e já processar dentro do seu cérebro uma série de coisas, né? O pré-conceito vem daí. Você olha e eu já tenho um conceito. O pessoal até brinca. É mais fácil a gente falar, aquele careca ou aquele careca, não sei o quê, do que falar aquele cara é legal. Né? Uma característica, por quê? Porque a gente viu. Né? O nosso olhar, ele é poderoso, pessoal. É uma fonte que alimenta todos nós. E não sou eu que estou dizendo, o próprio Jesus disse isso. Se você tiver uma Bíblia, você acompanha para mim em Lucas 11:34. Acho que consegue mal, né? Lucas 11:34. O próprio Jesus Cristo disse. Obrigado. O próprio Jesus disse. Já nem sou eu, olha como eu falo que Deus já sabe de tudo. Olha o que ele diz, fala aqui. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Ou seja, os nossos olhos é o que ilumina dentro do corpo. E ele fala, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Ou seja, Jesus, ele está falando aqui, tem até em Mateus capítulo 6 essa mesma passagem, né? Depois que ele sai do Sermão do Monte, ele está pregando, né, para as pessoas que o seguiam, e ele fala que os olhos, é como se os olhos fossem o quê? A janela do nosso corpo, a janela da nossa mente. Então eu expliquei a parte científica e Jesus vem e resume de uma forma muito simples. Você quer ver como os nossos olhos são tão poderosos?
Vamos acompanhar comigo uma história que está em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Acompanha comigo. É uma história muito conhecida entre a gente. Decorrido um ano, no tempo que os reis costumaram sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, então a primeira coisa que acontece no versículo 1 e 2 é Davi, o rei Davi, ele fica em Jerusalém e os servos dele vão para uma batalha, uma guerra. E aí no versículo 2 ele diz: uma tarde, levantou Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Então, Davi acordou no seu palácio. O rei foi estar passeando lá. E aí ele viu uma mulher tomando banho. E ela era muito bonita, muito formosa. Versículo 3. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então, ela era filha de Eliã e ela era casada com Urias. Então Davi enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundície, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Deu ruim, né? Então Davi passeando, olhou para essa mulher, desejou ela, né? E lembrando que Jesus levantou a régua, né? Falou que se você olhar, você já cometeu pecado. Ele chamou, então, ele quis ter uma relação com ela, se deitou com ela. Sabe aquela saidinha, escapadinha, a primeira relação da balada? E aí, pum, engravidou logo de primeira? É inacreditável. Acontece aí, ó. Aconteceu com Davi. Versículo 6. Então enviou Davi mensageiro a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Então Davi está perguntando, chamar Urias, que era o marido dela, e falou: ei, como que está lá a guerra? Perguntou para Urias. Versículo 8. Depois disse Davi a Urias, versículo 7. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como estava Joabe e como se achava o povo que ia à guerra. Versículo 8. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do Senhor, e não desceu para sua casa. Ou seja, Davi deu uma ordem, né? Davi chamou e falou: como é que está a guerra, Urias? Vai lá para tua casa, lá, ficar com a tua mulher. Só que ele era um servo, né, fiel, ele saiu e ficou na porta, ele não foi.
Versículo 10. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Ou seja, as pessoas foram lá e falaram: deve ter mais gente acobertando, né, nessa história. Falou: Urias não te obedeceu, tá? Ele está lá na porta. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Ou seja, ele chamou, então Davi chamou Urias de novo e falou: Você não está aí numa jornada? Por que não desce a tua casa? Respondeu Urias a Davi: A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Nossa. Imaginando, Davi está tentando se escapar, mas não está conseguindo. Versículo 12. Então disse Davi a Urias: Demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi convidou e o comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos de seu senhor, porém não desceu na sua casa. Ele tentou mais uma manobra, mas não deu certo, né? Ele deu uma bebidinha a mais, Urias ficou bêbado, mas não desceu para casa de novo para dormir com a esposa. Fico imaginando o que ele ia fazer. Versículo 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mãos de Urias. Davi é poderoso. Escreveu na carta dizendo: Põe de Urias na frente da maior força da peleja e deixe-o sozinho, para que seja ferido e morra. Olha esse detalhe aqui. O próprio Davi deu a carta. Falou: toma aí, ó, tipo, ó, essa aqui é a sua sentença de morte, tá? Deu a carta, o envelope, falou: entrega lá para Joabe, para ele colocar lá na frente, todo mundo sai fora e deixa ele, porque para ele morrer. Foi uma forma de ele tentar se livrar do erro. E tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Versículo 17. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns povos dos servos de Davi. Morreu também Urias o Heteu. Pronto. Só assim para ele se livrar. Há uma história que Deus deixa escrito na Bíblia, nas Escrituras, para servir realmente mostrar de exemplo. A gente sabe o quanto Davi, né, é um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Se você estudar toda a história de Davi, é uma história bonita e a gente sempre traz à tona essa história, porque ela deve e serve de exemplo para a gente. O que eu quero trazer hoje a respeito dessa história é aonde começou. Por onde começou tudo isso? Olha a desgraça que aconteceu. Ele tentou corrigir e só foi com a morte que ele conseguiu aniquilar o problema. Tudo por causa do olhar. Para onde Davi estava olhando? E a pergunta que eu faço para mim e que eu quero compartilhar com vocês hoje é: para onde nós estamos olhando? Se de fato Jesus está dizendo que os nossos olhos é a janela e a fonte, e tudo aquilo que eu disse sobre a criação da construção, do funcionamento do nosso cérebro, ou seja, os seus olhos, para onde você olha é onde que te alimenta. A pergunta que fica é: para onde você está olhando? Quem são as pessoas que eu e você seguimos na internet?
tô ouvindo uns vixe aí, né? Eu acho que vocês precisam, então, talvez deixar de seguir, porque se fala, Jesus mesmo diz, né? Se algo te faz pecar, é melhor que se arranque ele. E é fato. Tem coisas que a gente não pode, não consegue suportar, porque de fato a gente alimenta o nosso cérebro, a gente cria essa sinapse. Eu tenho um problema na família que surgiu por causa da pandemia. Iniciou por causa da pandemia. Pessoal, eu vou confessar, eu tenho uma empresa com quase 100 funcionários, me preocupou quando eu soube que ia fechar. Eu fiquei doido 15 dias, eu fiquei preocupado. Quando eu assisti 15 dias aquele jornal, eu fiquei maluco. E infelizmente uma pessoa da nossa família ficou alimentando. Meu, vocês já pararam para ver Datena ou qualquer outra? Não importa para mim qual é o programa, enfim, exatamente. Mas eu que estou acostumado a não assistir aquilo, e ainda agora mais com o olhar, né, daquilo que eu alimento, a minha janela, é bizarro assistir aquilo. Até a minha irmã estava vindo no carro falando que, eu falei do Noah para ele não andar no lago sozinho, porque aqui morreu o fulano. Como é que chama? Plantinha? Chapinha. Chapinha? O que é? Champinha. Meu, você liga a televisão. Por quê? Porque é o que vende. Pessoal, é o que vende. O noticiário, ele vende isso. E não é brincadeira não. É muito sério isso. Os seus olhos é a fonte daquilo que você está se alimentando todos os dias. Eu vou falar uma coisa que é muito, muito triste. É muito triste. Esse celular que está gravando aqui, ó, a mensagem, eu estou falando das coisas de Deus. Sabe, eu vou colocar talvez num canal, ou eu vou fazer um post, ninguém quer curtir. Agora, se eu tirar a roupa e abrir o zíper e eu falar de pornografia aqui em cima, bomba minhas redes sociais. Sabia que 70% de tudo que corre dentro da internet é pornografia? 70% da internet é pornografia. Você que tem filhos, que nem o Felipe tem filho pequeno, é preocupante isso. Sabia que a maioria dos jovens hoje tem problema de impotência sexual? Porque na minha época, na sua época, para a gente ver uma mulher pelada, a gente tinha que sofrer para roubar uma revista de um adulto. Hoje, qualquer coisa que você põe na internet, não é. Está lá escancarado. E as pessoas acham, os jovens que estão assistindo aquilo que não tem uma relação sexual, acham que aquilo ali é uma realidade, que você vai dar pirueta e tudo mais. Por isso que tem impotência sexual. É triste, não é de rir não, é de chorar. Mas é o que vende. É o que talvez eu e você gostamos, somos seduzidos. Por quê? Porque a carne quer. E Paulo já dizia, é uma briga entre a carne e o espírito. Então, o que eu queria trazer hoje para vocês, né, segundo o que foi me proposto a trazer como uma mensagem, é o que você e eu estamos seguindo, olhando. E muitas vezes isso é fonte de inspiração nossa. A gente segue um fulano de tal. A gente acha que a vida dele é linda e maravilhosa. Que o jardim dele é sempre o mais bonito. A gente às vezes esquece até de viver a nossa própria vida. A gente quer viver a vida dos outros. Eu tenho uma mensagem no canal, vai cuidar da tua vida. Parece ser até arrogante, mas não é. Para de viver a vida dos outros e vai viver a tua vida. Quando você vive a tua vida de forma íntegra, daquilo que você alimenta, você consegue até ajudar na vida dos outros.
Então aqui fica só um alerta para mim, tá? E para você. Tenha mais critérios. Tenha critérios para você alimentar aquilo que você vê. Porque, segundo o que Jesus disse em Lucas, os nossos olhos são fontes de nosso corpo. Ou você ilumina o teu corpo, ou você realmente leva ele para a perdição. Tá bom? Vamos orar então? Maravilhoso Deus, como é bom poder estar aqui. Obrigado porque o Senhor me trouxe em segurança até aqui e o Senhor me usou para poder falar da Tua Palavra. Ajude-nos, Pai, a todos aqui, a nós realmente ter discernimento, a olhar aquilo que é do alto, olhar para as coisas do Senhor. Que o Senhor realmente cresça e nós diminuímos. Que a Tua vontade seja feita acima das nossas vontades. Que nós possamos negar a si e tomar a cruz e seguir ao Senhor. Que nós possamos ser realmente servos do Senhor e ser obedientes a Ti. Pai, que todos os dias a gente possa separar o melhor para o Senhor. Que nós possamos separar um tempo de qualidade, Senhor, para poder ler. Que as nossas músicas sejam músicas que edificam a nossa alma. Que os nossos olhos possam procurar a ler mais o Senhor. E assim nós vamos nos encher de Ti, Pai. Abençoe a Tua igreja. Abençoe a todos que aqui estão, com o propósito de poder honrar e glorificar o Teu nome e sairmos daqui cada vez mais edificados. Que nós possamos ter o Senhor como um estilo de vida na nossa vida. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor dá, de eu testemunhar Jesus Cristo, a vontade dEle sobre as nossas vidas. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus, e é por Ele que eu oro. Amém.